Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 3 pessoas super especiais e muito queridas por vocês aí em casa que se juntam aqui, a nós, para refletirmos em conjunto. Vou passar a palavra a cada uma delas para vos mandar beijinhos aí para casa. Paulo. Olha, um olá lá para casa, um abraço a vocês, também lá para casa um abraço. Quero dar os parabéns ao Paulo pelo trabalho que ele fez nas 6 maninhas. Parabéns, Paulo, estás de parabéns e a Vitec também, os teus colaboradores. E vocês que sejam bem-vindas aqui ao meu lado, que eu já tive o prazer de estar contigo, com ela não. Deixa lá que corra bem, não é? Claro. Márcia. Olá e para casa, boa tarde aqui no estúdio também, boa tarde e para casa, beijinhos para todos, vamos a mais um programa. Muito bem. Tânia. Boa tarde a vocês primeiro e a todos lá em casa e vamos a mais 2 textos de reflexão sobre mais 2 temas interessantes. Muito bem. Então vamos a isso. Sou inteira porque me desfaço em pedaços para me colar novamente. Sou inteira imensas vezes, mesmo quando me custa respirar. Sou inteira porque só assim consigo enfrentar o mundo que se desfaz aos meus pés. Às vezes, o avesso é o meu lado certo. O meu ser inteiro. Mantenho-me sã na linha ténue que me divide da loucura. Será loucura investir tanta energia na esperança quando o futuro próximo é tão imprevisível e incerto? Invisto energia no alento, nos momentos felizes, na fé de que, se ruir, sou inteira em mim e no que dou ao outro. Hoje, ser-se feliz é um esforço diário, consciente, uma luta constante contra a força invisível que nos quer empurrar para o lado da insanidade, para o lado do tanto faz, onde pedaços de gente movem-se na apatia ou na frustração que agride. Muito bem, este é o nosso primeiro ponto e se calhar vou começar mesmo ali por qual? Olha, isto foi um texto, como sempre, muito bem escrito por ti e tem uma forte mensagem que e perguntas que eu fiz-me a mim mesmo quando acabei de ler. Eu fiz-me algumas perguntas. Normalmente, se eu ganho forças quando estou muito frágil ou quando passo por uma coisa que me põe muito em baixo, normalmente é bem forças. Se a minha apatia, por vezes, eu vou falar de mim na primeira pessoa, se a minha apatia, às vezes, é inimiga do meu querer, do meu fazer. E foram perguntas que eu pus-me a pensar nelas. E se calhar a minha apatia não é uma ajuda boa no meu, quando eu caio quando tenho problemas, seja lá o que for. E ganho forças também quando estou assim mais, quando acontece alguma coisa, quando estou mais frágil, normalmente ganho sempre forças. E é um texto que traz assim um bocadinho de a gente pensar, de quando a gente tem inteiros, não é? Normalmente quando se diz estou inteiro, mas aqui no texto realmente não é. Significa que está sempre a reinventar-se, está sempre a fazer algo para se tornar mais inteiro. Eu comparei isso a um puzzle, onde as peças estão incertas e eu punha uma, punha 2, punha 3 e depois aparecia a 4, e depois aparecia a cabecinha, e depois aparecia a mão que estava mais alta. E eu comparei isso de ser inteiro, mas o puzzle está inteiro, mas há sempre uma peça que vai surgindo naquela parte dentro de nós, que é mesmo assim, e que faz-nos crescer. Porque é muito importante que nós, quando sentimos inteiros, mas queremos sempre mais, ou queremos termos forças para conseguir mais, faz-nos crescer. E a apatia que muitas vezes nós ganhamos quando não sou capaz. Já perdi a esperança. Porque é o que mais acontece quando te sentas à frente da televisão. Já perdi a esperança. Estou desgostoso, que é aquilo que a gente diz mais. Estou desgostoso. Isto não vale a pena. Não vale a pena educar, não vale a pena educar o meu filho, não vale a pena porque o mundo está a desabar. E eu acho que não é bem assim. Eu já disse muitas vezes aqui que nós não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos mudar o nosso núcleo de pessoas, a nossa família, conseguimos mudar os nossos vizinhos, e acho que tudo parte por aí. Se cada um fizer a sua parte, o mundo se calhar fica mais bonito. Mas quando li, pus essas perguntas a mim mesmo e perguntei-me também se
estava a fazer bem as coisas, sabe? Isso foi uma daquelas coisas que sinto-me inteiro. Mas será que eu estou, quando me acontece algo, quando eu consigo fazer algo melhor? Vão sempre surgindo, vão tendo forças para, ou já atingi o meu auge, que já não consigo mais. E é uma pergunta que não sei responder. Estou sempre assim naquele limbo de não sei responder, não sou capaz de responder ao que, quando me sinto mais fraco, quando me sinto mais frágil, sinto-me inteiro, mas fraco, percebes? Estou aqui a jogar com as palavras, mas sinto-me inteiro, mas fraco. Mas não sei se estou a conseguir. Também não sei se é da idade. Não sei se... Nós vamos ficando com algumas limitações, a verdade é essa. As nossas capacidades de discernimento até para resolver algumas situações... Vai morrendo. Isso pode provocar tal apatia, tal frustração. Olha que eu sou... Tu estás a falar uma coisa que é mesmo verdade. E é uma coisa que nós temos sempre... Vamos fugir aqui um bocadinho ao tema, mas é uma coisa que me aflige. Porque nós, que a minha idade, 52 anos, vocês não gostam de dizer a idade, mas eu posso dizer... Não tem problema. Nós temos sempre aquela coisa para a juventude. A juventude que era, a juventude... E eu já não me sinto, como tu dizes, em muitas coisas já não sou capaz de resolvê-las. Tenho um feitio especial que peço ajuda, percebes? Sou assim, um tipo de pessoa que peço ajuda, não tenho problemas em pedir ajuda, seja lá a quem for. Mas eu não sei se atingi o meu auge, isso também é uma coisa que é verdade, que não sei se vai-me acontecer qualquer coisa, eu estou inteiro, mas não sei se vou conseguir dar aquele passo em frente para resolver ou para se fica apático à espera que como é que se diz, que o acaso me resolva o problema, porque às vezes acontece, o acaso resolve, mas também não vou ficar sentado à espera que o acaso me resolva, mas é como a Márcia está a dizer, muitas vezes a gente, eu pelo menos, não sei se já atingi o meu limite, se tem forças, também ainda nunca passei por algo agora nos últimos tempos que me pusesse à prova. Porque também a verdade é essa. O que me foi posto à prova e à vista foi coisas que eu sentia-me capaz de resolvê-las. Não sei se vai-me aparecer algo para eu ter a certeza que consigo dar aquele passo, aquele sentimento que a Márcia falava, que é muito verdade, o que ela diz é muito verdade. A gente fica no limite, por vezes, e não consegue dar aquele passo em frente. É verdade. Márcia. Aqui no nosso texto, quando falamos aqui do outro, da frustração, do ser humano, dela mesmo como se sente, nós o que vemos aqui, na realidade, é aquilo que se passa com todos no mundo. O mundo está sempre em constante mudança e evolução e também existem muitos retardamentos, existe muita coisa que recua, embora nós lutemos ao contrário. O ser humano que acompanha esta evolução do mundo ou este crescimento, por vezes encontra na sua vida coisas que provocam essas ditas frustrações, essas ditas restrições que depois não consegue resolver alguma coisa e pode provocar todo esse sentimento em que ela sente aí que será que vale a pena olhar para aquilo que o outro fala ou que diz ou que precisa de ajuda ou eu tenho que estar a resolver ou tenho que estar a fazer. Na realidade temos, não? Como seres humanos nós temos que olhar à nossa volta e realmente se alguém precisar de ajuda nós darmos a mão ou ajudarmos a resolver. Se isso vai nos ajudar a resolver o mundo, não. Mas se calhar nós vamos sentir melhores com nós próprios e até vamos fazer o bem na vida de alguém. Esqueci-me de dizer isso, ajudar o próximo ajuda. Ajuda-nos, claro que sim. Por acaso, ajudar o próximo, estender a mão ao próximo, ajuda, fortalece-nos. Eu já tive momentos, e a verdade é essa, de momentos mais baixos da minha vida em que deparava com alguns problemas e o facto de não ter o discernimento ou a capacidade de achar uma solução naquele momento, se houvesse alguém que precisasse da minha ajuda, que aconteceu, eu mais depressa era capaz de resolver o problema do outro. Não sei porquê, também às vezes coisas que eu não consigo explicar a mim própria. Como é que nós temos a capacidade às vezes de resolver os problemas dos outros e é sempre mais difícil resolver os nossos. Porque a nossa mente por vezes trai-nos. Nós ficamos aqui tão confusos com essa mistura de apatias, de frustrações, de negações, de dúvidas até de nós próprios, que acabamos por ficar naquela... afinal, o que é que eu estou a fazer aqui? Não será a falta de coragem da mãe? Acho que sim. Sim, porque nos momentos da apatia que nós nos encontramos, por vezes nós achamos que faltava-nos o chão. E então o mais fácil é, eu paro um bocadinho e fico a pensar naquilo. E eu levo, agora com a idade ainda levo mais tempo. Vou levando, até que, está na hora, espera aí, deve ter alguma solução, mas ainda fica ali naquele sofrimento mais tempo.
Já há uns anos atrás não fazia isso. As coisas quando me caíam nas mãos ou alguma situação acontecia, eu botava da mão para fora e por vezes até dizia, vai aparecer, tipo, eu não me vou preocupar com isso agora, vai aparecer Vai solução. acontecer, não? Tipo, não me vai matar, não estou doente, não é uma coisa de primeiro grau assim de gravidade, então vai aparecer solução. E eu levava aquilo com mais desportivismo, agora hoje em dia não. E eu acredito que seja um bocado com esta coisa do crescimento pessoal. Nós vamos... a frustração acontece sempre, claro, nós temos metas, nós temos objetivos e quando não os alcançamos ou não conseguimos chegar lá, aparecem sempre estas situações. E o facto de parar com essas situações e com esses problemas, também aparecem as limitações e as capacidades de pensar nelas. E eu acho que com a idade ou se calhar... Com a maturidade. Com a maturidade também, da mesma maneira que me dá, se calhar, uma nova forma de pensar, eu também me sinto mais frágil em algumas situações para resolvê-las ou para ter a capacidade para resolvê-las da melhor forma. Posso estar mais sensitiva, posso estar... Desculpa, mas acho que a gente pondera mais as coisas. Talvez. Quando se tem mais conhecimento, mais ideia, acho que a gente vai ponderando mais. Será que eu vou prejudicar alguém de fazer isso? Será que eu vou prejudicar mais? Acho que a gente pondera mais as situações. Não é porque a gente aprende a ideia, vai-se aprendendo coisas com a ideia e a gente vai ponderando mais, não é? E falta de coragem também, que eu também acho que quando és mais novo, tu é capaz de atiras-te de qualquer maneira. Mais depressa, vai-se de cabeça e tanto seja para resolver, não se pensa nas coisas, tanto seja para resolver, seja lá para o que for. Isto com a idade fica já um bocadinho, começa a dar vertigens. Começa assim a pensar nas coisas mais. Muito bem. Tânia, não sei se a Márcia... Isto que eles estavam a falar, e depois de ler o teu texto, eu acho que isto tem a ver um bocadinho com a nossa redescoberta. E nós, como ser humano, temos esta necessidade constante de nos estarmos sempre a descobrir, pelo menos eu sou assim. E tem a ver muito com... o Paulo estava a falar de coragem. Nós muitas vezes não temos falta de coragem. Temos a falta de pessoas ao nosso lado que nos digam assim, vai e aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Segue o teu coração, coragem vai, não é? Exatamente. Segue o coração. Eu sou um bocadinho o contrário disso, porque eu encorajo-me a mim mesma, sozinha. Onde é que eu vou buscar esta coragem? Não é falando de mim, mas é o que eu noto que nas pessoas à minha volta. Vou buscar aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu defendo desde sempre, desde bem miúda. E aquilo que me dá mais força para defender e para ter coragem é precisamente o ajudar o próximo. Olha, ontem uma situação muito banal. Eu estava cá fora, num pequeno jardim que tenho da parte da frente da casa, a conversar. O vizinho estava lá, pôs-se a conversar comigo, eu tiro ervas, que eu gosto. E uns miúdos passaram e um miúdo disse-me assim, ó senhora, se eu ajudar a senhora eu posso levar a serva para os porcos. Eu disse, ó filhinho, nem precisas de arrancar nada, tu pega e leva, que assim poupas-me trabalho que não tem que levar ao lixo. O miúdo entrou, esteve ali a apanhar ervas, chamou o irmate e sacudiram, levaram. O meu vizinho, não sei se ficou chocado por eu dizer ao miúdo que podia tirar à vontade e quando quisesse podia arrancar as ervas, se quisesse que era trabalho que me poupava. E o homem foi-se embora e de repente, olha, eu disse, eu acho que não fiz mal a ninguém. Tipo, porque depois fazes destas perguntas com as tuas atitudes de gostar de ajudar. Porque infelizmente a nossa sociedade está muito formatada para o julgamento do outro e não para a compreensão. E eu disse, olha, já arranjei 2 ajudantes, quando eu quiser tirar erva eles vêm aqui buscá-los, já não tenho tanto... Estás a perceber? Eu ajudei-os a eles ajudaram a mim. Eu não tive que ir ao caixote do lixo levar as ervas. E eles levam a erva... Eu disse assim, onde é que vocês iam apanhar ervas? E lá íamos por aí a ver se encontrávamos algum sítio para tirar. Eu disse, olha, quando quiseres, entras no portão e tiras a erva daqui. E é muito isto que eu noto que as pessoas hoje em dia têm falta, desta cultura de o ajudar. E não tem que haver nada em troca. São ajudas mútuas que acontecia muito... Eu acho que já falei várias vezes o tempo dos meus avós, que eu tenho muita saudade. Que era quando nos ajudávamos, os vizinhos ajudavam-se uns aos outros. Olha, agora íamos tirar batatas, ajudava-te um saco de batatas, o outro tinha... Havia mais partilho. Mais não sei o quê, o outro dava não sei o quê, percebes? Havia estas trocas. Muitas das nossas não era em troca de dinheiro, nada. Nas dificuldades de hoje em dia, a nível monetário, a nível de seja lá do que for, da nossa essência também, que é muito importante, acabou a partilha, não há partilha. Tem a ver com o mundo da ganância, as pessoas estão sempre a pensar no que vão receber. São mais individualistas, não é? Exatamente. A competitividade e aquela coisa de se o outro tem, eu tenho que ter igual ou melhor, mas para isso eu privo-me de dar-me com aquela pessoa
porque eu tenho que, se te dás é de alguma forma negativa, ou para falar dela ou alguma coisa, tu não vês bairros ou freguesias ou pequenas comunidades a reunirem-se na rua, como nós víamos, pequenos grupos a conviver ou alguma coisa, tu vês sempre uns contra os outros, são cada vez mais fechados nas suas casas, quando saem os muros são cada vez mais altos e com portões, exatamente, porque acham que ao ver estão a ser... E aqui no texto há uma palavra que ela diz para si, mas o que tu estás a dizer, normalmente o que se diz para os outros, que é o tanto faz. Tanto faz, acontece qualquer coisa no meu vizinho, tanto faz, para mim tanto me faz. Porque aquela coisa que não tem nada a ver com isso, não, tanto faz. E cada vez há mais, e cada vez isso não vou-me pôr aqui em bicos de pés, mas cada vez faz-me mais confusão isso, faz-me mais confusão aquela coisa que tu disseste ao miúdo para entrar, isto faz-me uma confusão que é uma coisa incrível, como é que alguém não é capaz de estender a mão ao outro, isto faz-me confusão, seja, mesmo que tu estejas a abusar de mim, percebes? Mas vai haver aquele dia que tu não abusas e que tu vais pedir mesmo que tu precisas pedir qualquer coisa, e acho que nós devemos sempre ponderar 50% para cada um, e ter que perceber o que é que se passa com aquela pessoa depois para poder agir, porque há uma falta de... Perdeu-se um bocado o sentido dos ditados de antigamente, hoje meu, amanhã teu. Nunca sabemos do que é que... Hoje nós sabemos que precisamos e vamos pedir, e andamos ali naquela, é lá de me servir, é lá de me fazer, de me acontecer, e nunca pensamos que no outro dia pode ser outra pessoa. E o que é que acontece quando às vezes essas situações aparecem? O outro não está lá para ti. E muitas vezes a gente quer se reconstruir de qualquer coisa e não tem ninguém que nos oriente. Porque acontece qualquer coisa, queres te reconstruir de qualquer coisa e não tens ninguém que te oriente, porque é aquele tanto faz. Para mim, tanto faz. Para mim, se estás mal, estás bem. Para mim, tanto faz. Não há. Olha, eu sempre fui muito vítima do julgamento da minha forma de estar na vida, que é sempre, desde miúda, que sou muito de ajudar o outro. Adoro fazer isso desde pequenita. E até da minha própria família, que muitas vezes me diziam que eu não tinha nada porque dava tudo aos outros. E eu sempre respondi da mesma forma e continuo a responder com 45 anos. Eu prefiro ter para ajudar do que precisar. E eu acho que é isto que nós temos que pensar, a mensagem que nós queremos deixar no mundo e aquilo que nós queremos deixar aos que estão à nossa volta. Qual é a nossa pegada humana? Exatamente. Eu não gosto de pessoas extremamente egocêntricas. O que é que eu faço? Afasto-me delas. Ou seja, muitas vezes, a maior parte da minha vida é feita sozinha. Faço tudo sozinha. Tenho o meu filho, mas ele já me conhece melhor que ninguém e ele sabe que se eu tenho que ir a determinado sítio para ajudar alguém, eu vou e estou-me a marimbar para o que os outros pensam. Mas fui muito julgada durante muitos anos por causa de ter esta forma de estar na vida. Nunca deixei que aquilo me abalasse. Já tive momentos que também ficava sozinha, a refletir porque é que eu era assim e as pessoas não me compreendiam e passava às vezes 2 meses sem ninguém me ver em lado nenhum, só ia trabalhar e voltava para casa. E ficava a fazer como se fosse uma meditação comigo mesma, a dizer, Tânia, o que é que tu és? O que é que tu queres deixar no mundo? Portanto, isto não interessa. Eu passei por uma fase agora recentemente que fiz uma escolha, as coisas não correram bem e custou-me. Não foi desistir, foi deixar ir. Aquele percurso por onde eu queria ir custou-me, mas eu não podia continuar ali porque eu ia ficar doente, porque eu senti que a minha forma de ser e de estar não era respeitada e aceite. Estavas partilhada, não é? E eu sentia-me completamente sufocada e agoniada, ao ponto de me dar crises de ansiedade. Eu disse, não, isto não vai acontecer na minha vida, que eu não vou permitir. E fiz uma quebra radical. Mas ganhei paz de espírito e voltei a sentir-me bem comigo Mas isso é mesma. muito interessante, Tânia, que tu conseguiste sair da situação antes de atingir o burnout. E há muitas pessoas que têm que passar pelo burnout até perceberem que agora consegui com 45 anos, porque quando tinha 28... Quando tinha 20 e tal, também ajuda. Quando tinha 20 e tal não consegui e caí. Já foi exatamente, então já tinhas passado, até já tinhas partilhado e essa situação. E eu agora já não me permito... A tua percepção agora... Portanto, isto também deu-te o conhecimento suficiente para perceberes bem se eu me alongar neste lugar e neste espaço, que retira a essência de quem eu sou, eu vou definir, não é? Conseguiste chegar a doente, eu ia ficar doente, Tânia, porque eu sentia dia para dia. Quando tu começas a acordar, e só acordar já te dá ansiedade,
E tu sabes que tens que ir, mas o teu corpo está-te a dizer para não ir. E depois é esse antagonismo, eu sei que sou uma pessoa que gosta de trabalhar, como é que eu não gosto de trabalhar para aqui, Exatamente. não é? E a gente entra E depois nisto. começa-te a criar, a minha bola começa aqui, depois já desceu para o estômago, depois já ia para o intestino, eu comecei-me a sentir toda boiada, eu disse, não, isto tem que acabar porque isto não é para mim. Mas é isto que as pessoas às vezes têm dificuldade. Isto tem muito a ver também porque as pessoas preocupam-se muito com o que a sociedade pensa, que é que o outro vai pensar, ela desistiu. Ai, queria tanto ir para ali, mas desistiu. E paciência. Eu acho que é uma coisa que já que se falou no início também de idade, que eu acho que é uma coisa que a gente ganha muito com a maturidade, com a idade e com o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, que é este aceitar. É aceitar, ok, eu vou respeitar o meu corpo, vou respeitar a minha emoção, vou respeitar aquilo que estou a sentir, vou-me respeitar. E é isso que eu acho que a gente conquista com o Isto tempo. não estás bem, muda. É, eu acho que é isso que a gente conquista com o tempo, é esse respeito a nós próprios. É o E que dizer está- assim, e o que o outro é o que pensar está- é o que o outro pensa, está tudo o ok. que está os com outros nós não vão também. mudar. Tu aprendes a gostar de ti, depois a partir daí Exato. fica. A pessoa, eu digo sempre isso, é uma coisa que quando te rires de ti próprio, não tem mais. Não há Mudas mais tudo à nada. tua volta. Mudas tudo, É completamente. verdade. Não Depois a tens- gente não consegue tens- partilhar facilmente os nossos episódios mais infelizes, não é? Os nossos exatamente. tropeços, as nossas falhas. Seja o que Significa for, que a gente seja já o que tem, for. que a gente já Nem gosta que de nós seja o mesmo o teu suficiente. episódio mais feliz da tua vida, daqueles episódios que tu nunca esqueces, que às vezes nem se pode dizer bem, porque alguém pode começar a pensar, pá, olha que isto não é uma coisa que se diga, e tu consegues dizer e com um sorriso, Falaste tu. e falas, mudas completamente as coisas à tua volta, e depois cada um, ela estava a dizer que se afastava, mas quando tu gostas de ti, quando afastas-te mesmo sozinha, não É isso, não. E as pessoas Ninguém- acabam-se não a empurras, afastar. as pessoas acabam-se se afastar. Quando é tu isso crias mesmo. um ciclo à tua volta e que ela emite essas energias e ela tem esses pensamentos, existe, salvo seja, um ditado muito antigo que o gado mau por si só se aparta. Portanto, quando nós nos rodeamos de uma coisa em que nós acreditamos as nossas energias e o foco para aquilo que nós estamos virados, normalmente as pessoas que são para sair da nossa vida ou que não vão fazer parte daquele ciclo ou daquela caminhada, elas próprias se afastam. E uma coisa que tu estás a falar em energia, uma coisa que eu digo muito, já não vão gastar energia com isso. Não é? Mas o Porque problema é que eu tu agora és sou um uma, bocadinho assim. Imagina, tens 8 pessoas à tua volta com uma energia completamente negativa, ou seja, o oposto daquilo que tu és. Se tu continuares ali, quem vai Sim, ficar não doente vais és tu. exatamente, tu não vais Sim, continuar sim, ali. sim, tu sim. Pois tens isso de dar é, o passo exatamente, fora. é. Portanto, eu faço isso, eu disse, não, eu não vou ficar aqui porque elas vão... eu já vi uma imagem que é uma laranja podre e depois todas saudáveis Contamina as outras na e ela caixa. começa a contaminar Claro que aquilo sim. tudo. Eu antes que me contaminem, eu pego e ando. Lá está, porque tenho 45 anos e já não fico Exato. nesses sítios. A idade ensina, sabes? Ensina É uma coisa muita que eu... Eu acho que é uma coisa, e até uma coisa muito interessante, vocês estavam a falar da Está aqui apatia. a falar que a idade E ensina, às até parece que a gente somos assim. Sim, muito mas, velhos mas, com as pessoas a questão assim. é que a gente faz a nossa análise Mas de isso nós sim, há uns mas anos isso e de sim. nós É, agora, sim, não é? Eu sim. gosto muito mais de mim agora que gostava há uns anos. E houve uma altura que eu tive que refletir, foi, o que eu estou a sentir é apatia ou é serenidade? Eu tive que discutir isso em mim, porque coisas que antes me deixavam ansiosa, inquieta, e comecei a senti-las de forma mais serena. E comecei a ter medo de estar a ser apática. Será que eu estou a ser apática, insensível, dormente aos sentimentos? Ou será que isto tem a ver com a minha inteligência emocional e que eu estou mais serena em relação aos Tu acontecimentos? sabes o que é que eu faço para distinguir isso? É uma coisa que não tinha pensado nisso, mas agora pensei, é a data. Sabes, ao meio-dia tenho que, percebes? E eu já sei que não estou apático ou estou sereno, ou estou descansado em fazer, percebes? Se é ao meio-dia, são 11 horas, ainda tenho 1 hora, percebes? É a data, põe um limite em mim mesmo. Sim. Para resolver, ou seja lá para fazer o quê? Porque assim sei distinguir se estou apático, se chega assim para o meio-dia e eu ainda não fiz nada, digo, eu estou realmente aqui com... Estou a procrastinar, não é? Estou a Isso mesmo. procrastinar. É isso mesmo, estou aqui com... E ponho sempre um limite, uma data, um limite que é para tentar... Uma data, ou seja lá o que for, um limite de uma coisa qualquer. Que é E depois a questão é, e depois as minhas perguntas que fazia, mas tu continuas a sentir a tua dor, sentes a dor do outro, sim, só que eu consigo gerir o melhor. Então não é apatia, é serenidade, não é? Que é aquilo também que é isso que a gente pretende alcançar, o nosso fit também é este. Este texto fala aqui, o conto chama-se Desesperança, e é aqui fala muito desta linha tênue entre a sanidade e a insanidade. E no mundo que nos empurra claramente para a insanidade. Nunca se falou tanto em doença mental como se fala hoje em dia. E cada vez é mais jovens.
Isso é realmente preocupante e muitas vezes, por isso é que eu digo neste conto, que é ser-se feliz é um esforço diário. Sem dúvida. Nós temos que escolher sermos felizes, Bolas, se é. porque senão estamos sempre tristes. A mim dá muito trabalho manter aquilo que eu sou. E é isso. Por isso é aquilo que tu estavas a falar do puzzle, Paulo, que é essa construção diária de nos mantermos inteiros. Porque é muito ser resilientes. fácil. Nós, o ser humano, está sem. Nós não somos resilientes com nada. E nós temos, neste mundo, essa extensão toda, Eu acho que quando a gente luta diariamente para sermos felizes, estamos a trabalhar a nossa resiliência, porque é muito mais fácil sucumbirmos ou à apatia ou então mesmo à tristeza profunda, à depressão. Mas tens razão, mas há dias que nós não lutamos para ser felizes. Há dias Sim, há dias... Mas os dias todos nós temos. Há dias que Nós ficamos encontramos a pessoas que têm os dias menos bons e que... A não fazer nada. Vocês Também já não apetece. nunca acordaram e chegassem ali à meia da tarde e salvo seja, estou aqui a pensar dizer assim, hoje não me apetece ser feliz. Hoje não me apetece. não hoje me passar apetece ser feliz, mas às vezes apetece-me tipo, quero estar num quarto escuro. Mas isso tem a ver com o que não quero ouvir ninguém. o teu estado de espírito, não é? Não, isso que eu falo do estado de espírito, eu digo é que nós, a gente vai passando tanto, e de repente diz, eu hoje não me apetece ser feliz, hoje apetece-me estar no quarto escuro. Ou estar Eu sentado quando me aqui sem apetece estar ninguém. no quarto escuro, eu fico no quarto escuro. Eu fecho tudo A verdade é que e deito-me. a gente diz falo do quarto ser escuro, feliz isto vai passar, ser isto feliz é vai uma passar. construção diária, Sim, mas atenção, a gente tem que se permitir a estar tristes. É isso A gente tem que se mesmo, permitir é a isso chorar, mesmo, é isso a gente tem que se mesmo, permitir é a isso sentir-se mesmo, é isso irritados, mesmo, é isso frustrados, mesmo. ansiosos. Isto é tudo. uma coisa muito importante. Atenção, a gente não muito pode viver na muito felicidade importante. tóxica. Acho que agora é que disseste as Não coisas é? todas. Portanto, e foi bom teres dito isso que a gente aproveita para esclarecer. É, Quando a gente verdade, fala fazer um esforço para sermos felizes, é fazer um esforço para mantermos no lado da sanidade. Exatamente. E sermos sãos mentalmente, aceitarmos todas as emoções. Tudo, E o todas dia que as apetece estar no dificuldades, quarto as escuro, dificuldades. estamos no quarto É escuro, e isso se apetece mesmo. chorar no quarto escuro ou às claras, ou seja onde for, nós vamos E a chorar. minha felicidade não é igual à tua, nem é igual à dela, nem é igual à dela. Cada um tem a sua. E cada um a tem- questão aqui é, mais uma vez, é procurar momentos felizes, é procurar a felicidade. Eu posso ter passado um período do dia em que estava realmente cabisbaixo, mas depois vou passear, saio e vejo uma borboleta. Olha, vou-vos contar uma situação que me deixou super feliz. Fui andar de manhã com a Lira para o estádio João Paulo II e eles têm lá umas árvores, eu não sei do que é, mas eu digo que são árvores do algodão, porque saem umas flores tipo algodão. E à hora que eu fui, estava vento, então era só algodão a voar, aquelas bolas de algodão. Era uma coisa incrível, um cenário incrível. Eu só pensava, pô, eu sou tão grata por poder estar a presenciar isso é maravilhoso. E é apreciar essas pequenas coisas que a natureza nos dá, não é? Não é só a natureza, mesmo as Mesmo as outras pessoas. Mesmo as pessoas. As pessoas dão-nos coisas incríveis. Por isso é que vocês falaram os três e muito bem, que no mundo de desesperança, no mundo em que tudo parece pelo avesso, e só pensarmos agora recentemente no caso da Venezuela, por exemplo, não é? Em que tudo é tão rápido, a gente não é? Tudo nos escapa, é pensar, eu tenho que sentir a segurança que há uma mão amiga, há um colo, há um ombro, há um abraço à minha espera, Hoje em não dia, é? como tu estás a dizer, com estas dificuldades todas que nós passamos, em que nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, como aconteceu esse caso da Venezuela, e nós falamos aqui da insanidade cada vez mais jovem e nas camadas mais jovens, devido a isso mesmo, que nós não temos nas camadas jovens, e tu vês isso e tu podes ver isso em todo o lado, e lidas se calhar com isso diariamente, os próprios jovens são muito maus uns para os outros. Não tem qualquer tipo de suporte, se não houver dentro da sua própria casa, não tem qualquer tipo de suporte na sociedade, dos seus colegas, dos seus amigos da mesma idade, em que dizem um para o outro, dá cá, a mão, estou aqui. Ser solidário Conta comigo. é um sentido para a nossa vida. Eles são cada É uma vez mais coisa que- isolados, eles são cada vez mais solitários, as tarefas que eles fazem são cada vez mais sozinhos sempre, são os computadores, são as Playstations, se saem sozinhos, não formam grupos, nós não vemos os grupos saudáveis que nós tínhamos de ir jogar futebol, é muito pouco, tu vês muito pouco, tu passas nesses campos das freguesias ao fim de Sim, semana uma coisa e tens tu toda não a vês razão. Por exemplo, o futebol acabou. essas coisas Já ninguém dos se junta, jovens. já ninguém faz nada em grupo. Os jovens estão cada vez mais isolados. Estão cada vez mais Daí que a gente sozinhos. fala que essa insanidade vem dessas camadas jovens, cada vez os problemas aparecem mais cedo, por isso mesmo. Porque eu, se calhar com a minha idade e com o meu conhecimento, mais depressa vou ajudar o outro e vou ter aquela coisa, já passei algum... Eu já ouvi muita vez o não,
eu já me preparei para isso. Também ainda não estive preparada, mas aprendi a preparar-me. Hoje em dia, o que é que nós vemos com os nossos filhos? Nós vamos falar dos nossos filhos. Eles não estão preparados para ouvir um não. Se houve uma rejeição, ficam mal criados e respondem mal. Se o grupo de amigos não... porque não estão habituados. Se o grupo de amigos não os inclui ou se sentem rejeitados, ficam logo frustrados e porque o que é que fizeram de mal e porque ninguém gosta de mim. A verdade é essa, daí aconteceu isto que está a acontecer hoje em dia. Esta insanidade nestas fases etárias, porque não estão como nós, não foram criados como nós. E os pais, não estou a dizer que os pais estão mais... Os pais têm culpa. Têm, eu não quero dizer que os pais têm a culpa toda, porque o mundo aqui, infelizmente, nos corrompe. Eu vejo bons pais, que tentam dar o melhor das educações e o mundo corrompe aquele filho. E vice-versa. Nós temos filhos ótimos, maravilhosos, que são super boas pessoas, mas também os pais com a nossa idade, mais ou menos, também foram corrompidos pelo mundo. Nós temos agora à nossa mercê, aqui à mão, cada vez mais coisas que tu tens que escolher sempre um caminho. Ou tu vais para o bom ou tu cais no mal, não tens muita escolha. Isso tem a ver com aquilo que é fomentado em casa e ensinado. Olha, ontem uma amiga perguntou-me assim, tu não dás tudo o que podes ao teu filho? Eu disse, não. Eu dou o que ele precisa. Se for dar tudo aquilo que eu posso, estou a ensinar que a vida é demasiado fácil, ela não é fácil, ela ficou a olhar para mim. É mesmo. A filha dela é mais nova. É um bom princípio, E eu disse, olha, a mais depressa aprende um miúdo que é criado na dificuldade do que um miúdo que é criado no mundo. A dificuldade ensina. Muitas vezes, olha, ontem eu ouvi várias coisas que depois em casa fiquei a refletir. Perguntaram-me assim, Tânia, o teu filho tem algum problema? E eu disse, não. E ele anda sempre contigo, qualquer coisa. Eu disse, o meu filho estou a criá-lo sozinha desde que ele tem 1 ano e meio. E eu agradeço todos os dias porque o meu filho gostava de andar comigo. O meu filho vai comigo à festa, o meu filho, eu vou embora, ele diz, amanhã eu vou contigo para não ir sozinha. E eu sempre andei com os meus pais e saí com os meus pais até ir para a universidade e eu adorava sair na companhia dos meus pais. Os pais hoje em dia acham estranho, porque quem me disse isso também é pai de 3, os filhos andarem com os pais, achavam que ele tinha algum problema por andar sempre comigo. Eu disse, não tem nada a ver, nós adoramos a companhia um do outro. E eu vou aproveitá-la, porque eu sei que um dia isto vai acabar. Um dia vai voar. Sim. Ele vai voar, não é? Mais que não seja quando for para a faculdade. Vai querer... muitas vezes o meu filho, ele também é muito caseiro. Eu falo muito dele e ele às vezes diz, mamãe, não precisas falar tanto de mim. É a referência que eu tenho sempre comigo diariamente e não digo que não me vai custar quando ele for à sua vida, vai-me custar como a toda a gente, mas ele tem que viver. E ele é muito de estar em casa, mas eu faço questão de o levar comigo para alguns sítios. Ele não tem lá amigos, mas ele fica lá, está comigo. Ele às vezes diz, vou tomar conta de ti. Eu disse, vais tomar conta de mim que eu estou a ficar velhinho. E é isto que falta aos pais e aos filhos fazerem mais coisas em conjunto. É as parcerias. Os pais deixarem de achar que têm que dar tudo aos filhos. É mentira, não é assim que acontece. Assim não se cria bons filhos. Cria-se pessoas com maus hábitos e depois os miúdos já andam todos orientados a nível psicológico, como tu sabes, que és psicóloga, como eu sei que lido com eles na escola, e é uma coisa que me preocupa muito. O meu filho, nisso, tem uma personalidade muito vincada. Ele só faz aquilo que ele se sente confortável, que ele gosta. Não faz aquilo que os outros querem que ele faça. E eu gosto que ele seja assim. Eu era um bocadinho mais influenciável, mas sempre tive muita sorte porque as minhas amigas eram todas muito tranquilas, sempre tive amigos que faziam coisas que não deviam, fumar drogas e porcarias, mas nunca me convidaram. Hoje em dia eles não precisam se convidar, que eles metem-te dentro da bebida e tu não das conta. Os amigos, que chamam de amigos, não é? Que isso não é ser amigo. Eu desde bem pequeno explico ao meu filho o que é ser amigo. Um bom amigo é aquele que respeita aquilo que tu és. Tu queres sair ou não queres, ele tem que respeitar. Se tu não queres, não te vais chatear para tu ir. Um bom amigo é aquele que respeita. Se tu não bebes álcool, ou quem não bebes álcool. Vais com ele na mesma, bebes uma água, não insiste, não é insistência. Mas isto, os adultos estão piores que as crianças, tá? Eu já disse isso várias vezes, porque, por exemplo, um adulto que sai à noite e não bebe álcool, as pessoas ficam assim, não bebes nada. Eu disse, bebo uma água ou um sumo. Eu disse, sim, mas não bebo álcool. É uma coisa que eu tenho... O meu corpo já não quer. Antes ainda bebia uma Summers de vida, aquelas pequeninas, mas aquilo fazia-me mal à cabeça. E agora o meu filho disse, mãe, compraste, está lá no frigorífico, vai ficar lá 1 ano e vai se estragar. Porque o meu corpo, lá está, a ouvirmos o nosso corpo. O meu corpo já não quer, já não aceita. E eu não vou estar a obrigar-me a beber uma coisa que me faz mal. Claro. É tudo um conjunto de coisas. Muito obrigada. Temos que terminar aqui o nosso primeiro conto e voltamos já.
Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Sejam muito bem-vindos de volta. Encontrei-te no desejo e no mistério do que seria. Dois corpos que eram estranhos e que se uniram como se tivessem sempre conhecido a identidade um do outro. Como se tivesses o mapa do meu corpo. Deleitas-te ao meu lado no berço que presenciou a nossa dança. Uma coreografia de corpos ensaiada ao pormenor que alimenta a sede de estar no recanto dos prazeres que me ofereceste. Tu de olhos fechados e eu a balouçar na lua num vai-vem de prazer no teu regaço. Tenho de aprender a deambular nas nuvens, porque ainda me encontro lá. Um balancé de prazer que perdura dentro e fora de mim. Um corpo suspenso num ar de plenitude. Morri nos teus braços e ressuscito só para te ter de novo. Muito bem, este é o nosso segundo conto. Tânia. Eu já me estou a rir. Eu ainda não acabou de ler, já me estou a rir. A minha cabeça já está aqui a rebobinar. A primeira vez que li esse conto, eu pensei, não, isto está a falar de morte. Eu disse, não devo estar a ler, voltei a ler, depois percebi que era uma morte, mas uma morte saudável. É daquelas mortes que sabem bem ao corpo e à mente. Olha, para te ser sincera, não sei se quer que eu te diga. É um tema que nós já falámos aqui em um outro programa, que isto é aquelas mortes que poucos se permitem, não é? A gente está a falar realmente aqui do orgasmo, exatamente. Não é? E eu acho que as pessoas têm medo de sentir. Eu vou estar a falar de sentimento, daquilo que sentimos. Não, e isso é muito interessante. Eu acho até que a gente pode fazer uma ligação com o conto anterior. Se a gente não se permitir aos prazeres da vida, como é que a gente se pode manter inteiros, como é que a gente se pode manter sãos, não é? Exatamente. E muitas vezes... E como é que vai sentir um orgasmo? Exatamente, e muitas vezes nós próprios nos reprimimos a sentir o próprio orgasmo e a falar sobre a sexualidade, não é? Sim. Nós próprios às vezes nos criamos aqui essas algemas que embora invisíveis, não é? Ou as amordaças que não nos permitem ou que nos Estás a falar envergonham. muito bem, Tânia, mas ela ficou... Não faz mal, isso é... somos todos eu indivíduos. começo a pensar, tu sabes que eu normalmente venho para aqui e ponho-me sempre no mundo que a gente vive e vou puxar, falaste no conto anterior e eu vou puxar um bocadinho atrás. Tu sabes que a gente vive num mundo de muita pressa. E hoje... É o fast, muito fast. Tu falas aqui no mapa de corpo. Tu já paraste para pensar, se calhar eu parei, vou-me perguntar a vocês se vocês pararam para pensar, se algum casal jovem, e contigo jovem digo 18, 25, 24, 25, que a gente está na nossa plenitude, temos plenos, é verdade, estás Cheio de força, Isso é que falas cheios de força e que a gente faz e que é tudo. Já paraste a pensar se essa geração de agora, 18, 25, 30, até vou até aos 30, para ser simpática. Se realmente o casal, e quando digo casal, digo casal, homem, mulher, mulher, homem, seja lá o que for, explora mesmo, se percorre mesmo um mapa de corpo, ou se chega e não percorre coisa nenhuma e vai ao sítio e volta e para e volta. Vocês já pararam para... Porque eu nunca perguntei isso a nenhum jovem, mas... Eu também nunca perguntei isso a um jovem, mas eu acho que depende muito também de jovem para jovem e de pessoa para pessoa. Há pessoas que realmente têm curiosidade quando começam com o desenvolvimento do seu corpo a explorá-lo, a vê-lo ao espelho, a pesquisar, têm aquela curiosidade de quando vão ao médico, mesmo nas suas primeiras consultas, fazerem as suas questões. Eu digo, Márcia, e depois, como casal, é o que eu estou a dizer. Da exploração um do outro, não sozinho. Sozinho não acredito que... Mas tu sabes, tu tens que conhecer muito bem o teu corpo e estás muito bem à vontade com ele para tu te poderes abrir, estás à vontade com a outra pessoa para que o outro também possa explorar. E isto não é uma coisa que tu chegas ali só porque estás à vontade com o teu corpo, o outro possa vir explorar. Não, tu tens que falar, comunicar. Tudo é também falar e comunicar. Porque portanto, tu estás no campo dos preliminares longos, não é aquele preliminar que é mesmo o mapa do corpo, fazes aqui no mapa de se demorar no corpo do outro, não é? Isso mesmo. Não eu fiz aqui, esse texto é muito, como é que seja, um bocadinho... E classifiquei-lhe duas coisas, um bocadinho erótico e um bocadinho um poema bonito, sabes que ele é bonito. E muita metáfora. Tu quando falas no mapa de corpo, eu digo daqui até aqui. Exatamente, é daqui a aqui. Daqui a aqui. Eu acho que eu comecei a pensar, mas realmente um casal jovem
explora, como é que eu te vou dizer, explora, não tem pressa para, porque a gente vive... Não acredito que explorem, eles querem tudo. Tu estás a dizer não ter pressa para a penetração, não é? Vamos olhar para o outro, nem que seja só olhar um para o outro. Vamos explorar, mesmo que seja só olhar. Exatamente. Nem precisa de ser a penetração em si, aquela troca de mimos, de afeto, porque antes da penetração existe muita coisa, não é? Não, por isso que a gente está a dizer, a mapa de corpo descobre-se antes da penetração, exatamente. Não é? E o que a gente estava aqui a falar é que possivelmente, também não consigo as pessoas não tiram muito tempo corroborar para isso, é possivelmente, se calhar, nesta geração, nesta sociedade fácil que nós vivemos, quer saltar logo para a penetração, logo para o orgasmo, porque depois temos mais coisas para fazer, não é? Toca a despachar isso, que há muita vida na internet. Há muita não vida é? na internet. Eu pensei nisso, pus essa. Porque eu acho que a nossa geração foi mais de apreciar, de estar, de tocar, sentimos mais separados Mas isso é interessante o que tu estás a dizer, eu nunca tinha refletido sobre isso. Por isso é que eu gosto muito de vir aqui às janelas. Estás sempre a aprender coisas novas. Isto é muito interessante, porque realmente muita da poesia, muito daquilo que se cantava, muito daquilo que se... Era tudo disso, era isto, era o corpo, era este amar com Falamos nisso aqui há uns dias. Mas devagar, era este amar devagar, não era? Este amar devagar, este saborear, era essas odes ao amor. Havia muito ode ao amor, quer na poesia, quer nas letras de músicas. Havia muito ode ao amor e por isso isto era quase que se bebia isto, não é? E tu sabes uma coisa que a gente está aqui a conversar, aquela coisa do perguntar. Tu gostaste? Começava das cartas, cartas de amor. Eu acho que agora não há. Acho que agora não há. Não, sabes? Não. Acho que não. Não vou usar os termos porque tornaria assim uma coisa demasiado pesada. Mas aqui é muito o chegar, leviar e andar. Olha, agora fez-me lembrar duas músicas assim de repente. Estou-me a lembrar, por exemplo, Guns N' Roses. I Wanna Lay You Down in a Bed of Roses. Não é? Quero-te deitar numa cama de rosas. Isto é lindo. E depois temos no outro lado, hoje. Não sei o que, o cavalinho, vai. Isso, o cavalinho. É só pensar, não há diferença. Eu vou deitar, vou comprar rosas, eu vou apanhar rosas, eu vou meter rosas, pétalas para tu te deitares, ou então vou-te montar. Pronto. É só pensar aqui, não é? Nós não estamos a ir muito longe. Outro dia li uma frase muito engraçada que é: não podes procurar em 2026 um amor que desaparecia na década de 90. E a verdade é essa. O amor de 2026 não tem nada a ver com aqueles amores que nós vivíamos. Fazes como não tens nenhum. Porque todo o conhecimento do corpo e toda a partida e todo o romantismo era mesmo com amor. Eu não quero coisas rápidas. Não se fazia por fazer. Exatamente. Mal é que as pessoas hoje em dia fazem as coisas por fazer, não se permitem sentir. E até mesmo, tu falaste nas cartas de amor, Tânia, mesmo as cartas de amor que eram escritas da alma e do pensamento, hoje em dia... Muitas cartas de amor que nem sequer são cartas em papel, são em texto, vai-se buscar ao pé da inteligência artificial ou vai-se buscar... São pré-feitas também. São pré-feitas e, portanto, onde é que está essa eloquência que o amor também precisa e que também é tesão, não é? Desculpa interromper. Não faz mal, mas a verdade é essa mesmo, tipo, a rapidez de como as coisas acontecem em 2026, tu nunca vais achar aquela magia que havia, por exemplo, nos amores de 90. E essa frase ficou marcada. As relações de hoje em dia são tão rápidas e não são vividas. O toque da pele, o cheiro... Ai, Márcia, fizeste-me lembrar uma coisa boa da minha vida quando eu tive o meu primeiro namorado. O sentar na mesa, desviar a cadeira, permitir sentar ao colo... Abrir a porta do carro, mas um dia desde falámos aqui nisso. Falámos naquele glamour que havia. Na nossa geração também se perdeu. Não é? Também aquele cortejar, aquela maneira de olhar, de perguntar, porque havia sempre assim quem queria, não era? Quem estava interessado tinha sempre aquela maneira muito simpática de abordar, até com um bocadinho de inocência e de medo, que normalmente nós homens, falo como homem, quando se vai quando se abordava uma mulher, hoje em dia é tudo mais... mais brejeiro. Abordava uma mulher era sempre assim com um bocadinho de medo. Nós sentíamos medo da reação. Porque não há nada pior num homem que é ouvir o nome de uma mulher. É a rejeição, é a rejeição, é uma coisa muito, muito complicada. Tu passas a noite inteira a olhar para mim, eu passo a noite inteira a olhar para ti. E de repente dá-me aquela coisa e eu disse, não, isto
e há qualquer coisa. E chegou para ti, pergunto, digo, olha, queres sair, queres ir até ali para a gente conversar? E se tu dizes-me que não, isto é uma coisa, estou a falar por homem, isso é uma coisa que isto é tipo alguém que vais andar e te corta as pernas e tu vais. O homem fica pronto para ir para casa. Eu acho que já contei aqui uma história uma vez engraçada. Estava numa discoteca e um dia estava na discoteca, eu era um miúdo com 20 anos ou 21 anos e tinha ali alguém sempre, a gente ali naquele olhava e depois até me acalmei. E percebes que a gente acalma-se, fiquei calmo e de repente abordei a pessoa em questão e ela disse-me uma conversa que até hoje já passou 30 e qualquer coisa e nunca me esqueci. Que foi, olha, eu não sei quem tu és, nem tu sabes quem eu sou, mas o que tu procuras eu também procuro. E disse, mas o que é que eu estou à tua procura? Ele disse, não, e eu estou à procura da minha colega, que ela estava com uma colega. E eu senti-me tanto sem chão, sabes? Que eu disse, olha, pronto, não veio aquilo, mas fiquei sempre a pensar a noite toda naquilo. Fiquei pronto para ir para casa, estás a perceber? Porque aquilo foi uma rejeição, uma coisa tocada, que ela disse aquilo educadamente, e eu fiquei sem chão e disse, olha, tu estás-me aqui, eu quase te cortejava aqui mas eram os teus olhos, eras tu que sentias? Era. Se calhar era só eu, porque ela não estava nem aí para mim, ela queria, eu estava com uma colega e pronto, e estava inchada na colega dela, disse, olha, está certo. E eu ainda fiquei, penso nisso, tanta vez, quando começa assim com esse tipo de coisa, vem-me esta conversa à cabeça, porque ela falou-me de uma maneira tanto simpática, tanto educada, que foi um não assim daqueles não. E fiquei pronto para ir para casa, acredita. Já não estou a fazer nada aqui, posso ir para casa que já não estou. Mas falta muito. E então, esses jovens, eu acho que cada vez vai ser pior, ou então muda, a geração muda. Porque a gente também, antes da minha geração, houve ali uma altura, antes dos anos 90, houve ali uma altura também que a gente andou muito depressa para aprender coisas. Os anos 90 foram uns anos muito mas eram muito bem vividos. Sim, eu acho que eram aproveitados, eram muito bem aproveitados. Eram. Tu aprendias, tu vivias, mas tu não querias perder aquele aprendizado, tu querias cultivá-lo e tu querias seguir com aquilo. Hoje em dia eu acho que as pessoas aprendem, esquecem e... ok, também não vai servir para mais nada, ok. No outro dia é outra coisa. E isso está a acontecer com as pessoas e nas relações. Vives essa relação hoje, tudo bem, fazes promessas, tipo cultivas sonhos, essas coisas todas, mas de um momento para o outro alguma coisa te acontece e tu... não, afinal não era nada, tipo, era só aquela coisa, e tu paras para pensar e tu ficas assim, mas então, afinal, era como ele, tu estavas a olhar, era com os teus olhos, tipo, não era com a outra pessoa. Não, portanto, era eu que estava a sentir, sou eu que eu senti, era com os meus olhos, era com a minha pele, era com o meu corpo, afinal quem estava a sentir era aqui, do outro lado tu... Se calhar até tinhas algum feedback, não estavas a perceber ou não estavas a entender, mas é tal coisa, mas nós estamos a aprender todos os dias. E nós encontramos na nossa vida hoje em dia, são pessoas assim. As coisas estão muito mais banais. Tu não vives as coisas com... Não se cria ligações profundas. Eu mas agora é que as pessoas não querem. Eu adorei ver um cliente meu com a sua Eu esposa. sou muito prática. As pessoas não criam ligações profundas porque não querem. Verdade. Porque eu vi um cliente meu com a sua esposa lá na loja, em que ele pede um pedaço de queijo, que gostava muito de um queijo assim, um queijo assado, e ele disse assim, prova aqui, porque eu dei para provar, e ele, amor, prova aqui. E eu, oi? Eu espero. Afinal ainda existem. Eu expulsei um sorriso mesmo sem querer. E eu já vi na sua conversa, muito já, por causa do queijo para cima, queijo para baixo, não sei o quê, para o pequeno almoço. E ele vira-se para ela de novo e diz assim, amor, vais querer mais alguma coisa, amorzinho? Ainda existe. Se eu queria chegar àquela ideia de criar, me tratasse daquela forma. Quem é que não gostaria de sair de casa? Não fugindo normalmente daqui. aquelas idades eram muito vividas, era dentro de casa. Tipo, não havia essas manifestações, naquelas idades não havia muitas essas manifestações na rua. Não fugindo aqui muito da pequena morte. Eu ainda fico aqui na pequena morte, do auge de prazer, que a pequena morte é o auge de prazer. Seja lá para o homem, para a mulher, seja para o que for. Não fugindo muito daqui, eu hoje tenho a sensação que aquela euforia, aquela adrenalina toda que sobe no auge do prazer, que é mesmo assim, é um orgasmo, aquela coisa toda que sai, em que nós, na nossa geração, que aquilo acontecia, ou acontece, não é? E tu ficas, sabes, com aquela ansiedade para saber como é que a outra pessoa está, para, se calhar para daqui a não sei quanto tempo, perceberes, para repetir e perguntar se está tudo ok e se foi bom.
E eu acho que hoje em dia não há aquela percebes, aquela adrenalina, porque é tudo tão Os fácil. pormenores tudo mais tão... saborosos são esses mesmos. São quando tu durante o dia tu chamas de amor, quando durante o dia tu te preocupas, olha, o teu dia está a correr bem, olha, Você já... vai chegar a que horas? Vamos, bora sentar para jantar quando chega a hora de jantar. Não, tu sentas-te primeiro. Tu has de dar Eu um hoje levo. livro, compra um Kama Sutra e dá um jovem. Eu gostava de fazer essa experiência. Dá um casal jovem, um Kama Sutra a cada um, para perceber o que é que acontecia. Eu acredito que eles Achas que saibam. acontecia alguma coisa? Eu acho que não. Não, eu acho que sim. Eu tenho eu dois acho que Kama sim. Sutras. Sim, mas... Pois é, mas aquilo é muito tenho um dado discutível. brilhante. Aquela só, aquela Aquilo coisa. é discutível. Eu por acaso eu tenho uma já li os pedaços daquilo que eu não tenho nada. Tenho um dado brilhante que aquilo que tu fazes é tipo para fazeres um jogo, lanças e depois no escuro brilha e sai a posição. Ficou em casa dos meus pais, nunca trouxe comigo. Eu tenho aquilo na minha cabeça. Eu Mas faço- aquilo é uma brincadeira, mas eu brincadeiras. acho que hoje em dia acontece... Mas as pessoas hoje em dia não têm tempo para as brincadeiras. Eu Não estava tem, a não rir. tem, não tem, não tem. Quando a não Márcia tem. falou, fez-me lembrar em coisas que eu, quando eu tive o meu primeiro namorado, que eu chamo namorado a sério, que envolveu a parte sexual, eu fazia coisas espetaculares que os meus hoje não fazem. Olha, tão simples como a gente ia, só estávamos juntos uma vez por semana, então eu estava sempre à espera que chegasse, Aquele Havia sempre as dia. borboletas na sempre à barriga. espera que chegasse o dia da semana a seguir. Íamos assim para o alto do monte, uma manta, a gente deitava-se ali a ver as estrelas, a conversar. As pessoas hoje em dia não tiram tempo Isto para conversar. perdeu-se, pá, completamente. A conversar. Estava a passar aqui. Estava frio, a gente agarrava-se para aquecer e depois havia aquele namoro, aquele... Falava-se em coisas. E havia diálogo. Hoje em dia estas coisas não acontecem porque as pessoas não querem conversar, mas eu não conheço ninguém que se consiga conhecer sem haver Sem Sem toda conversar. a conversa, sem a verdade. Não, mas as pessoas Para não saber o sabem. que o outro gosta ou se sente E às bem vezes com perde-se aquilo. também um bocadinho as competências comunicacionais, não Sim, é? exatamente. Somos mais E as individualistas, pessoas não têm responsabilidade socializamos afetiva, não menos querem e mais, não há não responsabilidade afetiva. Não Isso é há. um tema muito Coisas importante. descartáveis. É. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais Essa questão da nesta coisa responsabilidade afetiva é do muito descartar-te, importante. que o Querem sentimento usar do ali. outro a mim. Também, a gente, É mais banal. Você é advogado do diabo também, não precisa ter, como é que se diz, muita... Não estou aqui a virar nem para a parte do homem nem para a parte da mulher, estou a falar aqui no não é isso, geral. não, no geral, e não é isso, não é isso que eu vou. Advogado do diabo. Eu vou ser Isso é advogado nunca do diabo, vou ser advogado do diabo. Também não precisa haver muita, como é que eu vou dizer, muita... Deixa a palavra que a gente ainda está a chegar lá. Não precisa haver muita, quer dizer, não precisa ser namorado, não precisa ser casado, não precisa ter... mas para tu atingires o auge a pequena morte, para tu sentires a pequena Mas morte. precisa haver um compromisso, não haver, a pessoa não vai atingir nada disso. Pois não. Se as pessoas não conversarem, Não, aham. seja até quando Você estás estava a falar em junto. compromisso e pensei em compromisso. Compromisso mesmo. Não, tu podes até conhecer a pessoa naquela noite, achar interessante, e acontecer atingires o e tens pico o da- orgasmo e está tudo É, ok. tudo ok. O Não problema é? das pessoas de Aham. hoje em dia é que quando a Precisa gente sai, compromisso. principalmente à noite, que eu sou desta opinião, eu acho que a gente quando sai à noite dificilmente encontras, principalmente nestas saídas À das noite festas. todos os gatos das são jantares. pardos, à noite não encontras Não, pelo nada amor de jeito. Deus. Eu digo sempre isto. E então é daqueles que quando abrem a boca a gente nem dá para mexer nada, nem nada aquece, nem nada move. Porque é cada conversa que a gente Eu quer saio à sempre noite não é fugir. para conhecer a pessoas. Porque de noite é Pode muito fácil tu acontecer, não é? iludires e enganas Pode acontecer, alguém. mas é difícil. E hoje em dia anda muito mundo de mais. hoje em dia é Pode muito acontecer. difícil. Eu não vou à Também procura de nada. se já sais de casa com esse pensamento, não vais conhecer ninguém, de certeza. Pois não não sei vou mesmo, mesmo, Ana. eu acho que Eu muitas também, vezes eu também é acho assim. que eu também acho que nós, a gente já que está a fazer tantos paralelismos entre a nossa geração e a geração mais nova, nós também, o sexo, não é? A sexualidade, o fazer amor, aquilo que a gente queira chamar, não nos chegava tanto, a gente tinha mais respeito. Havia isso. Sim, havia Foi o mais que eu falei, respeito, havia havia respeito. mais. O homem tinha É respeito isso, para- era mais. O toque era E, mais sentido, tu quando te abordavas e Era. quando chegavas para fazer algum toque, Sabes, era Tânia, mais o que tu sentido, estás- era eu mais vou falar mulher. como tinha que for, dar vou um falar- era mais. sentimento. O Parecia que era trata-camisa. era mais, eu vou falar era mais por envergonhado, mim, mais tímido, Era isso mas. mesmo. Eu trato a camisa, era. por exemplo. Era um poço. Trata a roupa, Aham. era uma conquista sempre. Era uma coisa de. Era uma conquista, sabes? Saciar muitos, não era? Era. E depois Porque o processo demorava mais tempo até se atingir, até chegar lá. Hoje é o dia, se calhar é hoje que eu vou conseguir. Se calhar a pessoa do lado lá está dizendo, tira-me que eu já estou farta de estar aqui. Não, mas se calhar é mesmo assim, mas é verdade, era uma conquista, assim, ia-se passando sempre aquela coisa, aquela ansiedade, aquela, será que eu estou a fazer bem, será que não estou a fazer bem? Percebes? Era um E o que eu era um sinto medo, agora, era um- por exemplo,
eu tenho um canal de streaming e um canal que eu tenho streaming é a Netflix. E realmente as séries que são feitas para jovens, e a gente já está a falar a partir de 16, 17 anos, portanto, já é tanta sexualidade, que acho que para eles é quase a descoberta já é banal. É tão... Claro que sexo é uma necessidade. Nós Será também. que a gente é que romantizou muito o sexo? Porque o sexo, a verdade é que o sexo é uma necessidade fisiológica, não é? Está aqui Já na sei onde é que tu vais pirâmide chegar, de mas eu também Maslow. vou-te responder. Mas não E, precisa de fazer com qualquer um. Exatamente, nós criamos este templo que é o nosso corpo. Não é qualquer um. Nós criamos esse templo que é o nosso corpo, esse respeito, e que o sexo é uma coisa que deve ser vivida na sua plenitude, bem pensada, não pode ser com qualquer um. A gente tem isto muito, mas a ideia que eu tenho agora da sexualidade que passa é a sexualidade como necessidade fisiológica, é a sexualidade para atingir um orgasmo, para ter prazer. Para isso não precisas ter um companheiro. Mas é o que tu Ou uma companheira. não precisas ter ninguém. E isso não é culpável, atenção, ela pode fazer isso à vontade e ela pode ter isso. Não, mas para isso não precisas ter não precisas ter um parceiro ou uma parceira, o que tu Exatamente, não quiseres, precisa ser não fixo. é? A questão aqui que tu estavas a dizer, e bem, é esta, que normalmente, e isso vê-se hoje em dia com muita frequência, normalmente quando existe o ato sexual, embora seja um conhecimento de uma noite, a normalidade, tanto para o homem como para a mulher, e eu acredito que para o homem também, é se eu tive algum contacto íntimo com aquela pessoa, o cerco e aquela procura que as mensagens e aquelas coisas continua sempre. Acham ou assimilam que o facto de ter uma relação sexual naquela noite pode ser o início de uma relação com raízes. Pode acontecer como pode acontecer, não? Pode acontecer como não pode acontecer, mas a nossa mentalidade está criada com isso. O contacto de pele, Depende daquilo que se diz antes do ato em mas si, isso tem a ver também com a idade, e aí estamos a falar também já aqui da maturidade. da idade, já estamos aqui a falar de tudo. Portanto, isto a gente encontra aqui os dois textos muito de um para o outro. Da parte da rejeição, da parte da frustração, o tempo que levamos a pensar nas coisas, como vamos resolvê-las e até ao contacto depois físico com a outra pessoa, do ato sexual e até onde é que isso pode nos levar. Tu podes estar com a tua cabeça muito feita de que adoraste aquela pessoa, adoraste conhecê-la, a conversa, o ato aconteceu, foi espetacular, mas para ti não passou daquela noite, está ótimo, foi Mas mesmo... isso é uma coisa que nós... E dá um ghosting, não é? Depois um faz ghosting. mas devemos dizer e devemos falar, sabes? Porque não, a gente, estou numa idade, como vocês também, já não vale a pena levar para casa desaforo, nem levar para casa nada que acontece, não foi bom, essa hora, desculpa, mas tu és um excelente Mas pode ser para ela muito fácil, porque aí para a pessoa que recebe a informação, não. Não, mas não faz mal dizer, porque a gente também, o de lá de lá, o receptor, tu não vais pôr com uma pessoa qualquer. Ponto. Tal e qual. Pronto. Eu costumo dizer de qual deve não acontece. À partida vais-te pôr com uma pessoa que te percebe e que te compreende e que tem em linha de conta os teus pensamentos e as tuas coisas. Se é assim, a gente diz, olha, tu és tanto boa pessoa e se calhar não é um bom caminho a gente ir por aí. Aconteceu hoje, mas olha, continua a ligar, mas a gente continua a falar que és boa pessoa, mas pedes mais nisso. És boa pessoa, mas não és bom na cama. Mas depois não fica a mesma coisa, digo eu. Não fica a mesma coisa. Não deve, não sei, eu não sou pessoa. É tal coisa, depende das pessoas. Eu nunca fui disso de uma noite, não me identifico com isto, para mim isso não é nada. É alguma coisa. Olha, por exemplo, a Maria está a falar agora, ela é uma pessoa que liga muito o ato sexual ao sentimento, a uma alegação de alguma atração. Para ter algum envolvimento físico com a... Para teres tesão precisas de ter já uma Sim, ligação exatamente. intelectual, Sim, emocional. Sim. Nunca fui disto de uma noite, tinha amigas que faziam essa coisa e eu não me E identifico. agora vou-te fazer uma pergunta que Nunca eu fiz, também nem- diz que era advogado do diabo e agora vou tentar pôr aqui dos dois lados. Vão-me armar assim a coisa. Quando as tuas amigas te diziam o que é que tu pensavas? Eu não. Seja sincera. Não, nunca pensei assim. Não, o que é que tu pensavas? O que é que tu dizias? O que se calhar... Que eu era um bicho do mato. Não vivia a vida como elas. Muitas vezes, já Tânia, cheguei a pensar, eu disse, não deve ser normal. Elas numa noite já conseguem se envolver e fazem tudo e mais alguma coisa e isto mete-me alguma confusão. Uma vez tentei fazer isto comigo mesmo, Tânia, jurei para nunca mais porque chorei que nem uma perdida no dia a seguir. Tiveste azar. Não tive, não foi em termos de desempenho, foi o quanto eu me senti mal comigo mesma. Okay. Pensei que fosse... Não foi, o desempenho do rapaz era bom. Não tem nada a dizer sobre isso. E eu é que me senti tão mal comigo mesma que eu disse, porquê é que tu estás a fazer uma coisa com a qual não te identificas só porque as outras fazem? Eu tinha 20 e tal anos, eu jurei para nunca mais, até hoje.
Por isso é que eu acho que isto é uma coisa muito fútil. Só uma noite, a pessoa troca uns olhares com aquele e já lhe permite tocar no nosso corpo, entrar no nosso ser, nas nossas entradas. A mim mete-me nojo, eu já tinha dito isso várias vezes, mete-me muita confusão. Eu tenho que ter alguma ligação, algum conhecimento, já a conhecer a pessoa, já ter conversado e partilhado algumas coisas com ela Só para uma noite. haver agora só uma noite. Para mim não é interessante, isso, mas para mim não é assim. nada, mas isto sou eu que sou uma pessoa extremamente emocional. Não és nada, é Sou de coisas Não, profundas. isso não tem nada a Não ver tem nada a com ver, ser não à tem frente nada ou a ser, ver. ser, É isso sentir, mesmo, não tem nada a adoro ver. o mundo dos sentimentos, adoro ter orgasmos, mas tem que ser uma pessoa em que eu tenho que me sentir muito à vontade Tens de te identificar bem com a pessoa e confiar muito para te para lhe permitir fazer-me sentir isso e eu deixar que ele também sinta o que eu sou. Estás a perceber? Não sou ótima para falar nisto na coisa de noites porque Não é a questão de ser ótimo, isso são. fiz uma vez e jurei para nunca mais. Isso não são- gostei. isso são- Não, isso são pensamentos, porque não são- era aquilo És que eu assim? sou. O que é que O és nosso assim? corpo em tempos já foi um templo. Era aquela coisa intocável em que Para mim nós ainda é. respeitávamos as tradições em que tinha que se casar virgem, ou para ter namorados, ou o marido tinha que haver tudo. Nunca foi. Nunca tem a ver com o quê? Não tem a ver com A gente é que não sabia, era escondido, era escondido. escondido. Nós Eu tenho um sabemos filho e disso. nunca me casei, Mas as não tem a ver- mentalidades tem a dos ver com nossos a pais, ligação nossos da avós pessoa que criaram-nos desta forma, que era para a gente casar virgem. diziam. Não estou a dizer que não estou a dizer que elas todas casaram virgem e que foram educadas desta forma, mas hoje em Tânia dia... disse numa conversa há bocadinho que foi uma coisa, e o nosso corpo sente necessidade. Claro que Mas sim. isto tem a ver com a Claro pessoa que dar sim. só respeito ou não, porque até sei, todos nós temos necessidades, há muita forma de satisfazer necessidades sem dormir com um estranho qualquer. Mas não isso é assim. precisas dormir com a primeira pessoa que te aparece. Não, eu Pode ser um não, não é? amigo colorido. E muito Pode ser ao um amigo contrário, colorido, eu estou a precisar exatamente. muito. Pode ser que Sim, mas isto nós já falamos, mas até para teres um amigo colorido tens de ter Mas é tal coisa que extrema ela disse, tem confiança naquela confiança, pessoa. tem confiança, Exatamente, tem não é? confiança. Sim, sim. Extrema confiança. confiança, porque eu já tive um amigo colorido, mas tinha muita confiança É, naquela pessoa. tem que confiança, ser. tem E eu que sabia ser. que havia determinadas coisas ali que para mim não podiam falhar. Se falhassem a Deus, não era mais amigo colorido, ele ia à sua vida e eu ia à minha. Nem colorido, nem gostei nada. descolorido. Nem a Hoje preto e em branco. dia, eu acho que perdeu-se muito foi o respeito por nós mesmos. Eu nisto não gosto de falhar, não respeito por mim. Mas isso- Porque eu estar a permitir Isto é uma outra discussão que a pessoa gente ia ter aqui. que eu não conheço, era grande. Isto era uma discussão que a gente Estar ia a ter permitir aqui. que uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum que toque em mim, não. De conhecer de lado perceber? nenhum, não. Então, Mas estás a é dizer, assim, fiz isto uma falamos. vez e jurei Uma para pessoa nunca que mais. trocamos Isso é interessante, mensagens, que eu estou a falamos pensar ou não aqui. diariamente, mas que temos alguma conexão. Às vezes é uma pessoa que nós admiramos porque conhecemos de algum lado, ou mesmo E depois tens um do desgosto trabalho. medonho. Pois o desgosto vê Vais à assim parte também sim, faz e parte. davas um desgosto Mas é também. assim, nós temos as duas vertentes. Ou temos uma Se calhar relação fixa. se calhar vais perder o melhor momento da tua vida. Se calhar, também pode acontecer. Eu não quero Ou optas viver a por ter vida uma com esses relação momentos fixa só. e Eu usas o gosto teu corpo. Não, Porque esse é assim, tipo de usa o momento de corpo relação sexual. para aquela pode ser, relação e poderes-te dar Eu o gosto de prazer ligações. e sentir prazer Gosto e de também dar. ligações. Ou então tu usas isto que está aqui, que é um corpo, que é para ser usado e abusado, a verdade é essa. Esta coisa de que eu não faço porque tem que ser. Pode ser, estás na tua livre responsabilidade e como tu quiseres da liberdade de fazeres só com o teu namorado ou só com o teu marido ou como entendes. Aquelas pessoas que têm a sua liberdade muito bem escolhida, de que querem estar sozinhas e podem ou Não querem. estão numa relação. Não estão numa relação. Ou estão numa Querem ter. relação e há consentimento e há Também, atenção, é homens, Tem a às ver vezes, com Seja lá o que for, Seja seja o que lá o que for. for. para homem ou para mulher. Tem que haver a Mas têm a concordância. mentalidade aberta e sabem que o seu corpo podem dar uso a ele e fazer o fruto dele da melhor forma e daquilo que entenderem. Às vezes as pessoas têm necessidades diferentes, não são todos com a mesma intensidade, não, os pensamentos são diferentes Tens razão, e tens razão. precisam de encontrar pessoas diferentes também para achar as tais momentos felizes ou para se sentir felizes ou completos, o que for. Estão na sua liberdade completa e direito, ponto final. Ninguém tem que julgar, nem falar, nem coisa parecida. Mas porque fulano hoje estava com um e o outro dia viu. E Está tudo certo. Parabéns para ela. Certo. O corpo é teu, fazes o que tu entendes, a tudo cabeça certo. é tua, se estás bem com ela, ótimo, perfeito. Ninguém tem nada a ver com isso, tem que fazer esse tipo de avaliação. Da mesma maneira que eu não faço a ti ou não fazes-me a mim, eu também não faço a ela. Se a escolha dela é essa, em que só se sente bem quando tem um parceiro, uma pessoa fixa, com alguém com sentimentos criados ou alguma ligação, ótimo. Pode não ser namorado, mas Isto é- tem que haver ligação. isto Para tem mim tem que isto haver. Isto é uma coisa muito interessante que eu fiquei. Temos muito pouco tempo e não te vão dizer mais nada também, mas fiquei a pensar. coisa na cabeça. Isto é uma Isso são daqueles temas isto que é uma coisa puxa a É outra. uma coisa muito interessante, muito interessante. Tu não a faças, cuidado dela e com a disponibilidade e com Ela tem uma mentalidade muito formada neste sentido. com o do conhecimento, do com a corpo e das inteligência que coisas. dá para perceber que há, percebes? Da maneira que ela se expressa, não é muito fácil de repente, eu estou aqui ao lado dela
Não é. Ainda estava a esperar que ela me dissesse: olha, vou sair à noite, eu vou, não sei o quê, vou apanhar 3 ou 4, não era nada disso. Mas não é muito fácil. Percebes? A gente ouvia aqui 1 hora de conversa que vejam, dá um bocadinho de inteligência, dá um bocadinho de. E depois ter assim Aquela recessão na parte do corpo e da aquela coisa de dizer não. Eu tenho esse Esta, princípio. como eu sou muito extrovertida, as pessoas acham que eu sou uma doida. Não, era não confundo primeiro. isso. Eu não confundo isso. Mas nessa estou a parte confundir são isso. muito- Mas é uma coisa interessante, é muito interessante, não é? Sou Bem, muito podemos mandar comigo. beijinhos lá para casa. Vamos mandar sim, Beijos. senhora. Beijinhos. Até para a semana. Vai para a semana.